Pessoal, na aula passada de ciências, nós falamos sobre 2 sentidos. Tia Manu, qual foram esses sentidos? Primeiro, nós falamos sobre a visão, os cuidados que nós devemos ter com a visão, que é visitar periodicamente o oftalmologista, não coçar os olhos, evitar coçar os olhos, não olhar diretamente para o sol por conta da claridade, nós falamos para que serve a sobrancelha, que é para o suor não escorrer para os nossos olhos, os cílios e as nossas pálpebras, que é para nos proteger da poeira. Um exemplo, quando dá aquele vento bem forte, aí a gente faz o quê? Primeira coisa que a gente faz, fecha o olho ou bota a mão, não é verdade? Que é justamente para proteger os nossos olhos, tá? Existem pessoas que conseguem enxergar com clareza, conseguem ver o que está longe, conseguem ver o que está perto. Já tem gente que consegue ver de perto, mas não consegue ver de longe. Tem gente que consegue ver de longe, mas não consegue ver de perto. Tem que fazer assim, ó, para conseguir ler. Quem já viu? Aí a pessoa fecha assim o olhinho, assim, ó. Já tem gente que consegue ler de perto e de longe, mas vive com dor de cabeça por conta da claridade. Quem lembra que a gente falou sobre a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo? Quem lembra? Pronto. Então vocês lembram, Nós falamos sobre o órgão da visão. Nós falamos que quem não tem o órgão da visão, que são as pessoas deficientes visual, elas precisam da ajuda de um cão-guia, Elas precisam de uma bengala, elas precisam de alguns objetos que emitam sons, já que elas não enxergam, elas vão seguir o som usando a audição. Elas precisam do tato para poder tocar, para poder ver o que tem perto, certo? Para ler, a escrita em braille, onde é uma escrita em alto relevo, em que eles passam o dedinho e começam a sentir as letrinhas que eles estudam, tá? Não é uma letrinha igual a nossa, são os pontinhos. Cada pontinho representa uma letra, tá? E nós falamos também da audição, que tem aquela menina que estava procurando o endereço, tinha um buraco, o amigo dela avisou. Quem lembra? Que o amigo dela disse, ei, cuidado, ela, ops, ela agradeceu. Se ela não tivesse o sentido da audição, ela tinha escutado o amigo dela? Não. Provavelmente ela teria caído, teria abrido um cortezinho no queixo, que é bem sensível essa nossa região, teria criado um galo na cabeça, teria se relado todinho no braço, nas pernas, E hoje nós iremos falar de três órgãos do sentido que faltam. Olfato, o tato, que é as mãos ou a pele, tá? Tia Manu, pra que serve o tato? Pra poder sentir, tá? Eu sinto o quê? O que é quente, o que é gelado, o que é macio, o que é áspero, tá? Através do tato, tá? Da nossa pele, das nossas mãos. E também temos a língua, a boca, tá? Que é o nosso paladar. Através do nosso paladar, nós podemos sentir o sabor das coisas. Se algo está doce, se está amargo, se está azedo, se está salgado, tá bom? Então vamos lembrar, olfato para sentir o cheiro das coisas. Pode ser um mau cheiro, um odor, não aguento, que isso, Como também pode ser, ai, que coisa cheirosa, ai, Então pode ser algo bom, como também pode ser algo azedo, insuportável, não é verdade? Então a gente vai começar falando sobre o olfato na página 179. Observe a imagem a seguir. Assim, o principal órgão que permite sentir o cheiro de uma flor são os olhos? Não. O ouvido? Não. O nariz? Sim. A boca? Não. O tato? Não. Então, quem é que você vai marcar? Nariz. É ele quem vai permitir que a gente sinta o cheiro, tá? De alguma coisa.
O cheiro agradável da maioria das flores e o cheiro desagradável da comida estragada lá do lixo, nós podemos perceber esses e tantos outros cheiros, tá, ao nosso redor, graças ao sentido do olfato. Quem acertou foi a Isabelle. O sentido do olfato, tá? Olfato. O principal órgão relacionado ao olfato, tá, é o nariz. Além do olfato, o nariz também é responsável por aquecer, umedecer e filtrar o ar que nós respiramos. Esse ar entra no organismo por duas aberturas do nariz, que são chamadas de narinas. Muito bem. Então, observe aí essa coleguinha que já está com uma setinha mostrando as narinas. No interior do nosso nariz, interior quer dizer a parte de dentro, certo? A parte que a gente não consegue ver. No interior do nariz existem pelos. Quem já viu esses pelinhos aqui dentro do nariz? Pronto. Existem pelos e ocorre a produção de muco, garantindo que o ar seja filtrado, aquecido e umedecido. Próxima página. Já cheguei. Como é que nós percebemos os cheiros ao nosso redor? Veja a seguir. Ó. Vamos seguir a sequência, tá? A, B. Na letrinha A diz o seguinte: o ar apresenta substâncias que caracterizam o cheiro. B. Quando nós respiramos, as substâncias que caracterizam os cheiros entram no nariz por meio das narinas. No interior do nariz existem estruturas capazes de identificar essas substâncias. Assim, sentimos o cheiro da comida, por exemplo. A identificação dos cheiros pelo olfato pode ajudar na proteção do corpo humano. Veja a seguir o que foi que aconteceu com essa garotinha aí. Ela ia comer um negócio e o cheiro estava estragado. Pronto. Olha só, se não fosse por conta do olfato, se ela não tivesse conseguindo sentir o cheiro que estava estragado o Danone, o que será que teria acontecido com Ela tinha ela? morrido. Ela teria comido, teria provavelmente passado mal, né? Teria ficado com a intoxicação intestinal, né? Então, ou ela iria ficar vomitando, ou teria uma disenteria, né, no vaso sanitário lá, com muita dorzinha de barriga, suando, com calafrio, meu Deus do céu. Tudo isso por conta de um alimento estragado. Graças ao olfato, ela conseguiu perceber que aquele alimento ele não estava apto para ser comido, né? Ele não servia para ser degustado. Como você observou na situação, ao sentir o cheiro desagradável, a menina identificou que o iogurte estava impróprio para o consumo e por isso ela não ingeriu. Além disso, o olfato também ajuda o ser humano a identificar outras situações de perigo, como incêndios. Às vezes você entra numa casa e cheiro de queimado, não é verdade? Pronto. Então, por conta do nosso olfato, nós podemos até prevenir um acidente sério em questão de incêndios. Olfato dos cães. Os cães possuem o sentido do olfato bem desenvolvido. O nariz desses animais possui mais estruturas de identificação de substâncias do cheiro quando comparado com o nariz dos seres humanos. O olfato dos cães permite que eles identifiquem cheiros em situações em que nós, seres humanos, não conseguimos identificar. Por isso, os cães podem auxiliar na busca e nos resgates de pessoas perdidas, no rastreamento de drogas e em outras situações. Levanta a mão para mim. Quem já ouviu falar, ou já viu na internet, ou já viu em algum jornal,
aqueles cães que ajudam os policiais a farejar alguma pessoa que já morreu pelo cheiro da roupa, ou alguém que está perdido, ou drogas escondidas. Quem já viu? Nós, seres humanos, conseguiríamos fazer isso com o nosso olfato? Não. Então já deu para perceber como o olfato de um animal, né, do cachorro, é altamente aguçado na frente do nosso. Só se tiver podre. Isso mesmo, Murilo. Só se o corpo tiver muito podre. Isso mesmo. Agora vamos falar do tato. Leia a manchete a seguir. Nova pele artificial é capaz de desenvolver o sentido do tato. Pele, tato. Por quê? Porque é através da nossa pele que nós conseguimos sentir as sensações, como a tia disse para você, o quente, o frio, tá bom? Então, a pele é o órgão do corpo humano relacionado ao sentido do tato. É por meio desse sentido que podemos identificar algumas características de um objeto quando o tocamos com as mãos, por exemplo. Quando a gente abre a geladeira que toca na garrafa, ela tá gelada. A gente vai comer um sorvete, pega no pote do sorvete, ele está gelado. Vai lá no fogão, encosta com a mão, né, na panela, sem um pano. Ai, o que aconteceu? Com as mãos eu senti que estava quente, certo? Então vamos aqui para a próxima página. A pele, ela recobre toda a superfície do corpo humano. Em alguns locais do corpo, a pele é mais sensível ao toque, assim podemos identificar com mais facilidade as características do que tocamos. A pele da palma das nossas mãos, por exemplo, ela é mais sensível ao toque do que a pele do dorso das mãos. O sentido do tato também ajuda a proteger o corpo humano contra algumas lesões. Observe aí. Acidentalmente, a Maria tocou na panela quente que estava no fogão. Imediatamente, ela afastou a mão da panela, evitando queimaduras mais graves. Já a Márcia estava costurando uma roupa, quando acidentalmente ela furou o dedo com a agulha. Rapidamente, ela afastou o dedo da agulha para evitar machucá-lo ainda mais. As duas situações, elas estão relacionadas ao sentido do tato. Esse sentido do corpo humano nos possibilita perceber a temperatura do que está ao nosso redor, como no caso da Maria. Além disso, o tato nos possibilita perceber quando algo pressiona nossa pele, como no caso da Márcia. A Márcia, ela só encostou, ó. Ai, que quente. Ela só encostou. Já a outra precisou o quê? Entrar, né? Precisou ser um pouco mais forte. Se ela tivesse pegado a agulha e feito só assim, ó, ela tinha sentido dor? Não. Precisou pressionar, né? Ou seja, precisou de força para poder perfurar o dedo e ela sentir dor. Não é verdade? Então, agora que nós já falamos do olfato, falamos do tato, vamos concluir agora com o paladar. João e sua família foram tomar sorvete. Uou! Ele pediu sorvete de coco e Pedro, seu irmão, pediu sorvete de nata. Os dois sorvetes apresentavam a mesma coloração. Olha aí! Nata e coco. Caramba, e agora? E agora? Como é que eles vão saber qual é o de nata e qual é o de coco? Se pela visão não dá para saber, pelo tato não dá para saber. Paladar. Pelo paladar. O paladar é o sentido do corpo humano que nos possibilita sentir o gosto dos alimentos. A língua é um dos órgãos responsáveis por esse sentido no corpo humano. Existem diferentes gostos. Os mais comuns são os doces, os salgados, o amargo e o azedo. Olha essa língua. Uau! Azul. A língua, ela possui estruturas que ajudam a distinguir, ou seja, a identificar o gosto dos alimentos, tá?
Escreva o gosto característico de cada um dos alimentos. Nós temos um limão, um chocolate, um agrião e um queijo. O limão tem um gosto quê? Doce? Azedo. Quem come limão vai dar. Ô tia, meu primo come Né? limão com sal. A Natália tia. nem fez careta, tia. A Natália Verdade, naquela brincadeira, não foi? fez careta. O chocolate. As bolas. Tia, Mas também tem chocolate amargo, né? Vocês sabem, né? 70%. E 80, 85, 70. Tia, Hã? meu irmão ele come limão com sal. Meu Deus. O agrião. O que vocês acham que o agrião tem? Muito. Ele é doce, ele é amargo, ele é azedo. Amargo, né? Quem come E o queijo? bom, Tem o gosto salgado. gato. Além dos gostos azedo, doce, salgado e amargo, existe o gosto umami, que está presente em alguns alimentos, como tomates, cogumelos, carnes e queijo parmesão. De que gosto é o sorvete do João e do Pedro? É doce, salgado, amargo? Doce. Qual é o sabor dos sorvetes de João? Opa, de novo. Que é isso, meu Deus? Ah! O sabor que eu quero saber é o nome do sabor. De que é? De morango? Não. De uva? De que é? Coco Vento. e nata. Dá. Nata. Muito bem.